Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando o testemunho da experiência histórica da Igreja, no caso da iniciação cristã, são em batismo e confirmação, no ponto 3, página 43, Tertuliano, né? Então, praticamente contemporâneo a Hipólito e a tradição apostólica. Sua obra de batismo é ao mesmo tempo um tratado doutrinal e uma explicação do rito, né? A tese herética que ele enfrentava questionava o que na linguagem moderna chamaríamos de mediação sacramental, isto é, a necessidade de elementos visíveis, como nós ouvimos na aula também de teologia dos sacramentos, né? Para obter a salvação, por causa de toda a influência gnóstica, etc., né? Daqui que o debatismo de Tertuliano seja desde o princípio um cântico ao Felix Sacramentum Aquae Nostre, e as imagens que utiliza incluíam de forma destacada a imagem do ictis, do peixe, né? Nós peixinhos que temos o nosso nome de nosso peixe, né? No norte da África, então, aparece também, no século III, o amplo testemunho de São Cipriano. Além de tratar a dimensão eclesial do batismo, referente ao batismo dos hereges, São Cipriano oferece um testemunho interessante sobre a prática do batismo de crianças. Então, nosso concílio foi da opinião que ninguém entendesse a partir da questão proposta, nenhuma criança que acaba de nascer deve ser separado por nossa parte do batismo e da graça de Deus, que é misericordioso e amável para todos. Então, vamos construindo, então a doutrina vai sendo construída. Primeiro, com Tertuliano, é aceito a água como instrumento da graça de Deus. Então, repousa sobre as águas, no caso do batismo, como se reconhecesse nelas o seu antigo trono, né? No caso aí o Espírito Santo. Então, combatendo essa tendência herética, Tertuliano vai afirmar a necessidade de instrumental, e aí como matéria água. E por outro lado, São Cipriano, século III, já afirmava de que ninguém, inclusive as crianças, deveriam ficar fora. Então a interpretação não vem só por causa do mundo protestante. Então é isso que a gente chama tradição com T maiúsculo. Então essa tradição ela vai sendo construída, e hoje toda a compreensão que temos é alicerçada sobre isso. Um pouco para baixo aí. Por causa do pecado original, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo até aos mais pequenos. Então a frase aí ela é inconfundível, né? Ela é inconfundível. Então já havia o costume, e obviamente, por que afirmava isso? Porque havia pessoas que começavam a questionar. Então, dentro da tradição da igreja, já havia esse propósito. A criança nasce com o pecado original e, portanto, como vai para baixo, a mancha do pecado, que é a água e o Espírito, devem lavar, né? Então, começa a se construir toda essa doutrina e prática celebrativa. No final, somente nesses dias do ano, Páscoa e Pentecostes, convém dar o conjunto dos sacramentos do batismo aos que vêm à fé, aos eleitos que deram seu nome 40 dias ou mais antes, e que fizeram penitência nos jejuns, orações diárias, exorcismos e conformidade com o preceito que o apóstolo dá, de converter-se em massa nova depois de ter eliminado o antigo fermento. Então já havia também, apontando aí a realidade do catecumenato e essa preparação mais próxima para o batismo, e o batismo dentro do tempo pascal. Então, aí também fica claro, nessa Carta Imédia de Tarragona, em que havia já essa tradição. Então, vai se construindo isto. Catequese Patrícia, século IV e V. É quase impossível pretender entrar no testemunho dos padres sobre a iniciação cristã de forma tão breve quanto exigem os limites de um texto desse tipo.
daí que seja indicada apenas um esquema de leitura acompanhado de alguns textos, né? O número 1 de São Gregório Nazianzo, como Cristo que nos deu o batismo, recebe muitos nomes diversos. Essas denominações provêm de um lado da alegria que o batismo nos oferece, como acontece com qualquer objeto que amamos apaixonadamente. Então, como também outros sacramentos têm outros nomes, aqui vai dar os vários nomes: dom, carisma, unção, claro, batismo, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho do novo nascimento, selo e, em última instância, qualquer nome suscetível de honrá-lo com ele. São Paciano, aí vai dizer que graças ao germe celeste, semeado na substância de nossas almas, nos formamos nas entranhas de nossa mãe espiritual, e uma vez saídos de seu seio, somos vivificados. É a semente de Cristo, isto é, o Espírito de Deus, que produz pelas mãos do sacerdote o homem novo, concebido do seio da mãe e nascido na fonte batismal, graças à fé. Então, olha o conjunto de relações que é feito aqui. Então, primeiro prisma que deve ser visto aqui, quando fala de germe espiritual, é a graça, né? Então, essa graça que nos é dada por Cristo, vinda do Espírito de Deus, pela mão do sacerdote, e aí no seio da mãe igreja, nascido fonte batismal, graças à fé. Então, todo aquele processo sacramental de Pai, Filho, Espírito Santo, Igreja, sacramentos, é aqui relacionado com o batismo. São Leão Magno, aqui nasce para o céu um povo de elevada linhagem, o Espírito lhe dá nas águas fecundas. Pecador, desce à fonte sagrada para lavar teu pecado, desce abatido e sobes com nova juventude. Tá? Vou para virando a página 46. Aqui se encontra a fonte da vida que banha o mundo inteiro. Brotou do lado de Cristo. Se não há aquela questão do exopera prata, mas fica claro que São Leão Magno via que o batismo era a atualização do mistério pascal. Do lado de Cristo, aquela água do lado de Cristo é feita para lavar os batizados, e a água do batismo é simplesmente a atualização verdadeira daquela água que sai do peito de Cristo. São Testemunho de Zenão de Verona, aqui numa demonstrações dos candidatos, aproximai-vos com toda a pressa para chegar a este banho que purifica. Temperados pelo Espírito e pelo fogo muito suave, a água viva vos convida com seu terno murmúrio. Vamos, irmãos, o que esperais? A água regeneradora, vai nascer de novo, vos concedeu graça à vossa fé, e está a ponto de dar-vos a luz por meio dos sacramentos. Quanto antes possível, apressai-vos a realizar os vossos desejos. Na São Gregório de Nazianzo, purifiquemos o nosso corpo inteiro, irmão, consagremos toda a nossa sensibilidade. Que a iluminação batismal toque os nossos olhos para dar-nos um olhar correto. Então, a transformação de vida que é proporcionada pela graça na vida do batizado. No outro parágrafo da 47, esta iluminação é fulgurante clarão das almas. De novo, transformação do ritmo de vida. Então, isso daqui não tem a palavra graça. Não tem a palavra graça. Mas reconhece que essa transformação do ritmo de vida, que situa a consciência na busca de Deus, é realizada pelo sacramento. E é isso que nós hoje chamamos graça, né? Deixando de lado a carne, faz com que sigamos o Espírito. Então, é a reabilitação da nossa natureza, cujos pecados submergem. Então, a libertação do pecado original. Também a questão dos fragis, que é o selo, né? O sinal indelével. Então, São Basílio vai dizer: ainda que o Espírito Santo não se misture com os indignos, não obstante, parece permanecer presente de alguma forma naqueles que já foram marcados com seu selo, aguardando a sua salvação pela conversão. Só no momento da morte será arrancado da alma que tiver profanado
sua graça. Talvez esteja conveniente notar a relação dos padres gregos que estabelecem entre Esfragis e Espírito Santo, para não atribuir só ao batismo separado o que realiza se atribui na iniciação completa. De fato, a relação entre Espírito e Esfragis é permanente. Isso dá aso a outra comparação, o nome dos padres gregos acentua, da circuncisão. Então, marca na alma, né? Então, essa marca na alma, essa marca na vida é feita pelo Espírito. E aí, na página 48, selados com o Espírito, se relaciona a fórmula orientada do selo do dom do Espírito Santo. Então, essa marca de pertença, marca indelével, marca que depois a teologia vai falar da indestrutibilidade dessa marca, é sinal do Espírito Santo na pessoa, tá? Então, já tem alicerce aqui nessa doutrina. Santo Agostinho, nossas palavras são as vossa instrução, aí, os competentes, né? Aproveita os benefícios dos nossos costumes. O nome de competência que vos é dado vos ensina que tal deve ser o vosso ardente desejo e objeto do vosso esforço, competir, né? Competentes não são aqueles que buscam conjuntamente. Da mesma forma que os conduzentes e os concorrentes e os concedentes significam claramente que ensinam juntos. Então, esse processo de luta para atingir a maturidade em Cristo Jesus, né? São Cirilo de Jerusalém, já chegais a perceber o odor da bem-aventurança, ó iluminados, já estáis recebendo as flores da vida sobrenatural para tecer coroas celestiais. Então, fala o quê? Que já estão, essa experiência de céu, como continua o texto, já está presente no batismo. Então, essa preparação, esse antegozo do céu. Santo Ambrósio, no Catequese sobre os Mistérios, até agora vos explicamos questões morais, tá? Que é a questão da própria catequese. Seguindo o ciclo das leituras que expunham os fatos e as gestas dos patriarcas e dos preceitos do livro dos Provérbios, esta informação e instrução tinham como finalidade acostumar-vos a entrar no caminho dos antigos, a percorrer os mesmos passos e a submeter-vos à palavra de Deus. Agora é o momento oportuno de tratar dos santos mistérios e de fazer-vos conhecer o sentido profundo do sacramento. Então, aqui esse tratado sobre os mistérios é uma mistagogia de Santo Ambrósio. Então, a pessoa, ela recebeu e agora ela vai compreender aquilo que ela recebeu, né? Se tivéssemos imaginado mostrá-los antes do vosso batismo, quando ainda não estáveis iniciados, teríamos sido considerados como traidores do depósito em lugar de transmissores da verdade. Também é verdade que a luz dos mistérios se manifesta mais vitoriosamente no espírito, ainda virgem do barulho das palavras. Abri vossos ouvidos, aí a questão do éfata, e percebei o benéfico perfume da vida eterna que vos é insuflado com o dom dos sacramentos. O que é interessante saber aqui? O cristianismo é gnose, né? Então tem toda essa introdução do catecúmeno na prática das virtudes, porém, fica claro aqui que o sacramento é que dá a graça transformativa da pessoa. É o sacramento que possibilita a pessoa a praticar o que ela aprendeu, no caso aqui da Sagrada Escritura. Então é o sacramento que dá graça. Novamente, aqui não está a palavra graça, mas está o conceito, está o pensamento verdadeiro do que seria a graça, né? No caso das mistagógias, Cirilo, Ambrósio começam pelos ritos do exorcismo e das renúncias, né? Teodora Montefeltro se estende amplamente com o tema, Cirilo de Jerusalém.
que de forma concisa e precisa expõe o sentido. Para começar, entraste no vestíbulo do batistério e postados de pé e voltados para o ocidente, escusastes e recebestes a ordem de estender a mão e renunciar a Satanás. Por que ocidente? Porque é do oriente, do Anatolé, quer dizer, do levantar do sol que vem a salvação. E, portanto, ao olhar para o outro lado, é renunciar, quer dizer, é verdadeiramente o renunciar a Satanás, que é o oposto do sol nascente, né? Deveis saber que na história antiga este é o tipo. Agora passas do tipo à verdade, daquilo que era figura à realidade. Aqui o sangue do Cordeiro afasta o exterminador. Aqui o sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, afugenta os demônios. Virando a página, a explicação de Cirilo oferece uma expressão de pompas do diabo. As pompas do demônio, sua paixão pelo teatro, as corridas de cavalo, quer dizer, a vaidade, né? Então, não te comprazas na paixão pelo teatro. E ali toda a exortação, né? Quando renuncias a Satanás, que é toda a dimensão do escrutínio, e rompesses totalmente com todo o pacto com ele, e denuncias a antiga aliança com o inferno, então se abriu para ti o paraíso de Deus, situado no Oriente. Sol nascente que nos veio visitar, conforme Benedictus. Para aí simbolizar isso, mandaram que se voltasse para o Ocidente, para o Oriente, o lugar da luz, né? São João Crisóstomo, depois de uma vez feita a promessa de renunciar a Satanás, unir-se a Cristo, confissão de sua soberania e compromisso do seu serviço, o sacerdote não deve fazer outra coisa senão ungir na fronte com o crisma do Espírito Santo, o batismo com um competente preparado para a luta espiritual, e marcá-lo com o selo dizendo: é ungido fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é interessante aqui? A união entre a renúncia e aquilo que é receber o sacramento, tá? Então, fica claro que a ordem que temos hoje dentro do sacramento, então lá pelo século V já estava consolidada. Teodoro de Monte Suécia, depois de receber a graça batismal, revestir-se de uma túnica de brandura deslumbrante, então a veste branca, o pontífice se aproxima de ti e se assinala na fronte dizendo: é assinalado fulano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segue a referência ao batismo de Jesus. Por essa invocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é dado o sinal e o indício de que o Espírito Santo veio também sobre ti, que fosses ungido por ele, que o recebestes pela graça, que possuís e habita em ti. No momento tens todos esses bens com primícia, já agora te beneficias dele só em figura. Então agora aqui aparece a relação de fé e banho, que é uma relação muito importante. Para a hipótese de sequência é renúncia, unção, profissão de fé, trinitária, diálogo simultâneo com o banho. Para os orientais, pelo contrário, renúncia, profissão de fé em Cristo, unção, banho, com invocação da Trindade. A explicação das duas tradições ressalta, contudo, às vezes o tema: a integração na família trinitária, simbolizada nos 3 dias do sepulcro, a morte e a ressurreição de Cristo. O que é importante? A relação fé-banho aqui. A profissão de fé, a exteriorização de fé, é sacramentada pelo banho. Ela é como se essa fé objetiva, vamos colocar assim, ela fosse introduzida, sacramentada, selada no coração dos fiéis. Ele renuncia a Satanás, ao reino antigo, assume o reino novo, diz isso, e agora isso se efetiva no coração dele. Depois dessa unção de todo o corpo, São João Crisóstomo, o sacerdote vos manda descer à fonte sagrada. Olha a ordem. Ritos nos quais ele sepulta o homem velho e levanta imediatamente o homem novo, renovado segundo a imagem da fé que o criou. Então,
graças à palavra sacerdote, então a forma, e o gesto de sua mão, desce o Espírito Santo. Então aqui também pronunciado, fulano é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacerdote submerge 3 vezes na água a cabeça daquele que é batizado. Então aqui já dá para ver que o batismo por imersão já também não existia. E levando depois. Rito sagrado que o dispõe a receber a infusão do Espírito Santo, já que o sacerdote não é o único que toca a cabeça daquele que é batizado. Tem com ele a destra de Cristo. Provam isso as próprias palavras do oficiante. Ele diz, eu batizo fulano, mas é batizado, mostrando assim que ele não é mais do que um servidor de graça, que se limita a emprestar sua mão, visto que foi ordenado para essa função por parte do Espírito. Então, aquele que está na Sacra Santo Concílio, não é Cristo quem batiza, né? Quem realiza tudo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É que preparado. Trindade visível. Assim também, a fé nessa Trindade merece a graça do perdão e do Espírito Santo confere esta fé alcançada a adoção filial. Aqui também fica claro que quando se receber a infusão do Espírito Santo, então já é aquilo que a gente reconhece por sacramento do crisma. Lembrando que aqui é tudo junto, né? Porque era uma coisa só, que depois foi separado, tá? A veste branca, então, símbolo da imortalidade. A unção pós-batismal aparece nas páginas 52, nas explicações de Ambrósio de Teodoro de Suécia. E Cirilo dedica 3 catequeses mistagógicas. Talvez, aí vem, seja o testemunho mais forte da relação entre crisma e dom do Espírito, já que chega a comparar a crisma com a Eucaristia. O sentido da crisma é a assimilação total do batizado ao Cristo glorioso a partir da imagem no Jordão. Então, olha aí o que é dito por São Cirilo. Este bálsamo, depois da invocação, não é simples bálsamo. É um dom de Cristo e do Espírito Santo, que age pela própria presença da divindade. Admitidos a esta santa unção, sois chamados cristãos. Então, lembrar que crisma, crismatos, cristão, Cristo é tudo a mesma raiz, é tudo ungido. E a vossa regeneração justifica esse nome. Antes de ter recebido esta graça, não merecieis propriamente esse apelativo. Somente estáveis a caminho de converter-vos em cristãos. Né? Então, essa ligação de Cristo e o Espírito, de batismo e crisma. Né? Então, já há esses testemunhos que vêm do passado. Tá? A conexão no texto de Narsai aí, uma vez nascidos no batismo, os neófitos, então já são neófitos, sorvem o Espírito Santo. E este alimento sublime é também apropriado para os recém-nascidos. Comportam-se como passarinhos que abrem suas asas, passam a buscar repouso no belo ninho da Santa Igreja. O sacerdote é como a águia que cuida deles, que é o neófito, né, os feitos novos. Eles preparam um alimento que corresponde à maturidade e nutre suficientemente. Aí é a Eucaristia. Prepara o sacrifício vivo e dispõe diante deles, depois os convida a prepará-lo, convida a contemplá-lo com a alma amorosa. Então começa a desenhar espiritualmente um mistério tremendo, como se fossem cores, mescla suas palavras diante dos espectadores. Então aqui a ordem, batismo, sorvem o Espírito e depois são alimentados na maturidade. Aí a maturidade nutre suficientemente, que é a Eucaristia. Então aqui a tríade do sacramento de iniciação cristã fica clara, né? Na página 53, sobre, de certo modo, o batismo ficou privatizado,
estritamente sujeito ao ritmo do nascimento e afastado do ritmo eclesial da Páscoa, na qual a Mater Ecclesia gera filhos de Deus. Sobre esta síntese, assinalamos alguns testemunhos históricos. Então, nisso, século VI, a carta de João Diácono. A iniciação cristã ainda se apresenta como um elemento condicionado pela Páscoa. Contudo, fala-se apenas de infantes. Mantém-se o princípio do catecumenato e dos escrutínios. Esses são 3. Menciona-se a tradição, símbolo e a unção dos sentidos. O batismo se faz trina dimersione in nomine Trinitatis. Segue a crisma, na qual não se faz referência ao dom do Espírito. A doação do vestido branco está relacionada com a participação na mesa do esposo e adquire assim um sentido de veste nupcial. Então, o que está começando a acontecer a partir do século VI e do século VII? Começa ao batismo de criança, começa a tudo ali, a crisma já começa a desvincular um pouco mais da figura do Espírito, tá? E a doação da veste branca é a veste nupcial para o banquete do cordeiro, só que a criança ainda não comunga, tá? No sacramento gelasiano, século VI, então o conjunto dos escrutínios é apresentado como rito eclesial, pelo qual é destruído o diabo com suas seduções. A passagem dos escrutínios dos domingos para os dias feriais, que se observa o processo interno do gelasiano. Então, para baixo, corresponde ao centenário dos dons do Espírito, a fim de que, quando se cumprirem os 7 escrutínios, seja otorgada a graça semitiforme do Espírito. Então, de 3 passa para 7 escrutínios. Página 54, as 4 restantes inseridas entre a primeira e a quarta, entre a quarta e a sétima, são repetições da primeira. Daí que, a partir desse momento, fiquem situados de uma forma estável os seguintes: entrada no catecumenato com assignação, o sal em posição da mão, escrutínio com essa assignação, imposição das mãos e exorcismo. Então, a celebração da vigília pascal, segundo o Gelasiano, e o Ordo Romanos 11, comporta a bênção da água, sem imersão de círio, mas com a infusão do crisma, que é o rito que permaneceu até pouco antes do concílio. O batismo, que se derramava óleo para consagrar. Então, a água ela não era só abençoada, a água do batismo ela era consagrada porque se derramava óleo nela, né? O batismo se faz por 3 imersões, que correspondem à profissão de fé dialogada, creio em Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os sujeitos são claramente crianças. Por quê? Porque nós estamos em plena cristandade. Então já não há conversão de adultos, né? Então as crianças, elas são batizadas. Então, o que acontece? O ritual de cristão de adulto, com toda aquela estrutura de escrutínios, de renúncia a Satanás, tudo mais, de exorcismo, ele é resumido e feito para a criança. Então, aquilo que permaneceu até as vésperas do Concílio Vaticano II, que é a estrutura do batismo de adultos aplicado aí à criança, tá? Então é por isso, por causa da Idade Média, com o conceito de cristandade, então não há adaptabilidade, é simplesmente assimilação. Ou aquilo que é o ritual de cristão de adultos passa para crianças. Entre o século VIII e X, as diversas sessões do escrutínio caem progressivamente em desuso. Estamos em plena generalização do quam primum, como se pode constatar pela insistência das prescrições dos sínodos e concílios particulares. Então eu peço aqui a atenção, porque isto daqui vai determinar o resto da história até o Concílio Vaticano II. Quam primum, o quanto antes, né? Nesse tempo começa a influência da Reforma Carolíngia. Então vamos lembrar o que é o tempo de Carlos Magno. Então começa a influência de povos outros,
em que começa o medo da divindade, a salvação da alma, o aplacar a ira da divindade, então toda a questão de morte sem batismo, então a questão do pão primum, o quanto antes, vai determinando toda a estrutura da iniciação cristã. É desse pão primum que vai trazer o batismo o mais rápido possível, que é o 8º dia, o dia da circuncisão, tá? Isso daí vai determinar, porque nessa medida tem que se batizar o mais rápido possível. O que acontece? Olha o que está escrito aqui. Isso leva a reduzir a uma só celebração o conjunto do Ordem dos Romanos 11. Quer dizer, toda aquela estrutura de escrutínio e tudo mais se reduz a uma só celebração. A Traditio Evangeliorum desaparece totalmente, enquanto a Traditio Symboli e Horatio Dominici se mantém testemunhalmente. Só para mostrar, né? No século VIII, o Sacramento de Praga, do ano 794, atesta que em Roma se havia passado a profissão de fé dialogada, simultaneamente com o batismo, a profissão prévia do banho, e esse acompanhado pelas palavras: fulano, eu te batizo em nome, mantendo, não obstante a imersão. No mês sacramentário fala-se da confirmação 8 dias depois do batismo. Então, aquilo que a gente vê muitas vezes as pessoas falarem que foi batizada quando criança, inclusive nos nossos dias, a raiz começa aqui no século VIII. Século VIII porque não tinha mais, século VIII porque não tinha mais adulto para batizar e nem crisma. Então a crisma ela é vista aqui. No início do século IX, no ambiente carolíngio, de aceitação da liturgia romana, já aparece um ritual reduzido a uma só celebração, o qual coincide com o desaparecimento da referência à vigília pascal e Pentecostes. Então, cada dia, cada domingo se torna dia de batismo, não há mais vínculo com a vigília pascal, e do século VIII vai permanecer até o século XX. Simplesmente vai permanecer até o século XX. No que se refere ao processo de sacramentização cristã, a testemunho de permanência da comunhão depois do batismo, embora não possa ser confirmados antes por ausência do bispo. O bispo, não obstante, é frequentemente solicitado a que não se esqueça desse ministério. O exercício diligente e disponibilidade do bispo, nesse sentido, não são motivos de edificação, pelo vínculo com o apóstolo, né? Entre o século X e o século XI, o pontifical romano germânico do século X oferece ao texto dois momentos de tradição ritual. De um lado, a descrição clássica do Ordo XI, então ainda com toda aquela estrutura, tá? Já um tanto desfigurada a introdução inicial da renúncia e fé. Então começa um processo de resumo, e aí cada vez mais essa estrutura que a gente viu na iniciação cristã começa a desaparecer, né? No século XI é um testemunho de entrega de uma vela ao neófito, como permanece até hoje. No século XIV, o batismo por imersão caiu em desuso, então já é por infusão, né? A confirmação tem um ordo separado pelo pontifical no século XII, que atesta a progressiva separação do batismo, que antes era junto. O pontifical de Durando consagra a confirmação separada e apresenta vinculada a visita pastoral, como permaneceu até antes do concílio. Então, a cada 3 anos ou a cada 5 anos em visita pastoral, então aí se fazia a confirmação. Então, foram 800 anos vivendo desta maneira. Acentua a imposição geral das mãos, que também até hoje no sacramento, e a bênção final. Introduz o tapa do rito da paz. Então, é dessa época aqui, do século XII. Tá? Do século XII ao Vaticano II. Então, olha o pulo que é dado aqui. As mudanças mencionadas no século XII e XIII é preciso acrescentar o desaparecimento prático do catecumenato. Então, já veio desde o século V já desaparecer. Aqui simplesmente sumiu, porque é a Bíblia de pedra, é a cristandade, não há mais estrutura catequética clara, mas assim a família que preparava. Embora alguns dos seus ritos permaneçam, mas num amontoado, quer dizer, só para dizer, né?
Então ficava lá só para constar dentro do rito resumido do batismo. Traditio reditio do símbolo e nem de Pai Nosso, então desaparece também. Em 1523 aí nesse livro Sacerdotalis comporta 2 ordens batismais para crianças e para adultos. Também o cardeal Sartori, ajudado por Bellarmino, havia proposto o ritual no mesmo estilo, prevendo até a restauração da antiga disciplina de 7 escrutínios, mas acho que não foi para frente, obviamente. Em 1614, São Paulo V, embora leve em conta a passagem da proposta de Sartori, não aceita seu ritual, chega até a destruir exemplares do mesmo. Assim é que se propõe o ordem de batismo parvulorum, dos pequenos, seguido de adultorum, né? Mas neles há uma mistura pouco clara de elementos. Por quê? Porque já se perdeu aquele contato com aquilo que era a estrutura de catecumenato, de iluminação, de escrutínios que tinha antigamente. Tudo já está resumido e misturado, né? A reforma se apresenta mais do que necessária. Por isso, olha o pulo que é dado aqui, de 1614 a 1962. Então, são seus 400 e poucos anos, 300 e poucos anos. Por isso, movido pela experiência das missões africanas, assim como a necessidade de restauração catecumenal da Europa, sobretudo na França, propõe-se já em 1962 o ritual de adultos por etapa ad experimentum, que servirá como ponto de referência importante na renovação do Vaticano II. Então, 300 anos ficou desta forma, sem qualquer alteração. Então, resumindo, toda aquela estrutura catecumenal, estrutura de escrutínios, de iluminação, etc., ela vai sendo resumida, porque batismo de adulto na Idade Média são poucos, então se resume. Depois surge na Idade Moderna um batismo de adultos, mas também com a confusão de elementos, nada estruturado como era antes, e isso permanece durante muito tempo até chegar no Concílio Vaticano II. Aqui um do Oriente, então, ritos batismais correspondem à estrutura da etapa do catecumenato antigo. Então, no rito bizantino, além da inscrição ao catecumenato, inclui-se 4 exorcismos. A consagração da água e unções, este rito é celebrado no batistério. O rito bizantino, a ordem ritual é a seguinte: consagração da água, bênção do óleo, infusão da água, rito do batismo. Todas as tradições dão grande importância à consagração da água, que é colocar óleo, né, para abençoar. Constitui uma espécie de anáfora, quer dizer, quase uma consagração mesmo, né, com seus elementos correspondentes, né, tipo da liturgia eucarística. Então não é uma bênção como no nosso caso. É uma estrutura de anáfora como as nossas orações eucarísticas, com saudação, diálogo, cântico dos santos, do Pai Nosso e mistura do Santo Crisma. Então é essa estrutura de realmente consagração da água, né? Terminada a oração de consagração, derrama-se água, ou miron, ou crisma perfumado. Somente o rito bizantino derrama óleo em vez de crisma, né? Do crisma. Segue a unção do corpo inteiro do catecúmeno, com óleo santo, exceto no rito bizantino. Esta unção evolui no transcorrer do tempo. Então, só o filme Casamento Grego tem uma cena lá de um batismo numa igreja ortodoxa grega e mostra realmente isso daqui, da unção do corpo, de todas as orações, etc. A ablução batismal, vez ungido, o catecúmeno pode descer as águas, onde será seguro vencer Satanás. Nas religiões orientais, o batismo é conferido mediante a tríplice imersão. E no caso do sírio, a imersão acompanhada de imposição das mãos. A forma é diferente da nossa, é passiva. Fulano é batizado em nome, não no nosso caso que é ativa. Eu te batizo em nome, eu te batizo fulano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem a questão da veste branca, tá? Com exceção da liturgia bizantina, que é acompanhada da coroação na fronte. A confirmação. No Oriente,
constitui uma das partes fundamentais, única da liturgia da celebração, na iniciação cristã. Por isso não tem um destaque especial nem autônomo. Sua importância mostra especial em relação aos ritos pós-batismais com o dom do Espírito. O ordem siríaco segue esses ritos. O sacerdote pronuncia uma oração sobre o batizado, embora imponha a mão direita sobre a cabeça. E aí segue-se as unções com o crisma, que só o bispo pode consagrar na quinta-feira santa, na fronte, nos sentidos e extremidades, enquanto pronuncia a fórmula, com esse santo crisma, bom odor de Cristo, selo da verdadeira fé e complemento do Espírito Santo, fulano é selado no nome do Pai, do Filho e do Espírito vivo e santo, para a vida eterna. Amém. Em seguida, pronuncia as orações sobre o batizado e ungido. O que é interessante ver aqui, apesar da diferença e a especificidade que é o ritual bizantino, é importante notar o quê? A estrutura não é muito diferente da nossa. A estrutura basicamente de renúncia, de fortalecimento com óleo, de batismo e de confirmação é aquela estrutura primordial que vem da igreja antiga e que permaneceu tanto na igreja do Ocidente como na igreja do Oriente. Tem suas especificidades, mas o crisma como sacramento é tanto na nossa igreja de rito latino quanto nas igrejas orientais e ortodoxas. Então, o crisma como sacramento independente e sacramento que depois a reforma não vai aceitar, então isso é tranquilo, tanto na nossa realidade, como por quê? Porque vem daquele processo patrístico que vimos lá no início. Depois da confirmação, na liturgia bizantina tem uma procissão do sacerdote e dos padrinhos, que levam o neófito em torno da fonte batismal, enquanto se canta 3 vezes: vós todos sois batizados em Cristo e vos revestistes de Cristo. A seguir tem um lugar, um pequeno ofício de leitura, que parte de cânticos, responsoriais, etc. As outras liturgias orientais mantêm as leituras batismais, mas sempre antes da ablução batismal, formando um corpo de leitura do batismo. A participação na Eucaristia com a comunhão constitui para as liturgias orientais o ápice da iniciação cristã. Portanto, aquilo que reconhecemos no ritual de iniciação cristã de adultos, que é feito na vigília pascal, essa é a forma do batismo das igrejas ortodoxas e etc. Tá? Na liturgia bizantina, depois da procissão são indicadas, da procissão indicada, celebra-se a Eucaristia, e se não for assim, dá-se qualquer caso a comunhão. Nas outras liturgias, depois do rito descrito, segue normalmente uma procissão que acompanha o neófito ao altar para receber a comunhão, seja dentro da celebração eucarística ou fora da mesma. Quer dizer, essa unicidade sacramental para a igreja ortodoxa, ela é sagrada. Então, sempre vão ser os 3 sacramentos juntos, formando a iniciação cristã. Essa comunhão é dada sob 2 espécies no cada adulto. No caso das crianças, sob uma espécie de vinho. O sacerdote molha com o vinho consagrado a boca da criança. Então ela recebe a primeira comunhão ali. O que acontece conosco no Ocidente? Ao perder essa unicidade, porque o batismo ele fica com a criança infantil, bem lá no seu início de vida, a Eucaristia ela se antecipa para antes do crisma, então lá pelos seus 9 anos, e o crisma a partir dos 14 anos. Tá? E essa unicidade? Essa unicidade é tratada dentro dos ritos. Então, o batismo vai remeter ao crisma pelo óleo pós-batismal, o óleo do crisma pós-batismo, e pelo Pai Nosso rezado.
seja em torno do altar, se é fora da missa, ou se é dentro da missa, com munição especial, indicando que aquela criança um dia vai receber a primeira Eucaristia. Na primeira Eucaristia, a unicidade sacramental é tratada de que maneira? Feita a renovação das promessas batismais, a criança recebe a Eucaristia. E aí, catequese de perseverança, ou recebendo de Bíblia, ou a continuação da própria catequese, já se une a crisma, já se une a primeira Eucaristia a crisma. E no crisma, a renovação das promessas batismais, eu receber a comunhão, mostra essa união do crisma com o sacramento, com os outros sacramentos. Portanto, o que a gente tem que concluir daqui? Enquanto a igreja no Oriente, ela sempre vai dar os 3 sacramentos de uma vez só, nós separamos pastoralmente, como já falamos outras vezes, mas tratamos sempre dessa unicidade em cada um dos sacramentos. Sempre devemos apontar para essa unicidade e trabalhá-la em cada uma vez que ministramos qual é um dos 3 sacramentos. Então, até o crisma, que é consagrado pelo bispo, vai ser também, é o mesmo crisma que nós ungimos a criança, portanto, também ali trabalhamos essa unicidade sacramental com o próprio episcopo. Então, que fique claro isso. Nos ritos da Igreja Ortodoxa, sempre é dado literalmente os 3 sacramentos, e a unicidade é garantida. No nosso caso, pastoralmente, ela é separada, mas em cada vez que recebemos um sacramento da iniciação cristã, remetemos dentro da celebração desse sacramento a unicidade sacramental. Esse capítulo termina com a iniciação cristã no mundo hispânico, mas aí encerramos aqui, para depois, na próxima aula, trabalharmos melhor a teologia da unicidade, a teologia da iniciação cristã, principalmente a partir dos símbolos. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.